minhas irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre um prazer imenso, um motivo de muita alegria voltarmos a Polônia, rever os amigos, fazer novos amigos sempre, e na oportunidade de estudarmos doutrina espírita e Evangelho de Jesus. Isso é uma bênção. Então sou grato de coração pelo convite que nos foi formulado, pela confiança que é depositada na nossa pequenez. Muito obrigado. Também sou muito grato e faço isso por dever de consciência a minha esposa, que tem carregado a gente no colo para que a gente possa fazer um pouquinho mais na seara do Senhor Jesus. A proposta de reflexão da noite de hoje é espírito, perispírito e corpo físico, como está projetado na tela. Vamos discutir um pouquinho de cada um deles e tentarmos levar o nosso raciocínio para que possamos aumentar um pouquinho mais o nosso entendimento em relação às possibilidades do espírito e às consequências no perispírito e no corpo físico. Todo conhecimento traz consigo responsabilidade, e a gente vai ter que tocar nisso um pouquinho, e nós vamos perceber naturalmente do que se trata a relação entre corpo e espírito, ou espírito e corpo. Como tudo parte do espírito, nós vamos evidentemente falar algo a respeito do espírito inicialmente, aqui representado, e não é sem razão, por uma luz. Estamos vendo o espírito na forma de uma pequena luz, no foco de luz, algo que emite luz. Não nos esqueçamos disso, porque essa imagem está fundamentada nas palavras do Senhor Jesus e nas palavras da doutrina espírita em O Livro dos Espíritos. Nós vamos chegar lá. Mas espírito em si mesmo, um ente, não é criação da doutrina espírita. Não são os espíritas, não são os espíritos superiores que trouxeram para nós a noção de que os espíritos existem. Eles se disseram espíritos como sendo a alma dos homens que haviam vivido na terra. Mas a doutrina espírita tem 160 anos, 159 anos, melhor dizendo, e muito antes disso, todas as religiões tratam da existência ou da sobrevivência dos nossos espíritos à morte do corpo físico. Ou seja, desde a mais remota antiguidade, onde nascem as religiões, ainda nas cavernas, já se tinha a noção da existência de seres que sobrevivem à morte do corpo físico. Estudemos Evolução em Dois Mundos de André Luiz, e isso fica muito claro para nós todos. De qualquer forma, nós estamos dizendo isso para deixar muito claro que a doutrina espírita não cria os espíritos, mas vai dar todas as informações necessárias para nós outros acerca do espírito que somos nós mesmos. Se ela traz todas as informações, essas informações serão úteis para o nosso dia a dia, ou deveriam ser. No Evangelho de Jesus já aparecem os espíritos, e nós poderíamos pegar duas condições bastante interessantes. A primeira delas é o dia a dia da vida de Jesus aqui na terra. Muitas pessoas apresentavam a Jesus outros seres que estavam sendo obsidiados por espíritos. Um pai aflito, na República dos Gadarenos, um que tinha uma legião de espíritos perseguindo, e assim sucessivamente. Muitas pessoas se aproximavam de Jesus para que ele os ajudasse a se livrar da perseguição espiritual. Em alguns casos, Jesus chegava a dizer: espírito imundo, sai dele e não tornes a entrar. Raciocinemos, são espíritos que estão fazendo sofrer, consequentemente sofrem também, porque estão buscando na vingança a saciedade de uma sede que não acaba. Não acaba. Então são espíritos inferiores em função do comportamento moral. Estão perseguindo, não conseguem perdoar, então estão se vingando, ou mesmo por maldade. Nós estamos percebendo, nesses casos, espíritos inferiores, moralmente falando. É um ponto da escala. Mas quando Jesus
chama Pedro, Tiago e João e sobe ao Monte Tabor, narra o Evangelho que é tarde e logo anoitece, Jesus se transfigura diante dos apóstolos em luz, que chega a assustar mesmo os apóstolos. Jesus se transfigura e no lugar do corpo físico dele aparece uma luminosidade imensa. E os apóstolos veem aquilo e também enxergam em sequência Jesus conversando com dois espíritos, também com uma certa luminosidade, Moisés e Elias, segundo o Evangelho. A respeito de Elias, Jesus se pronuncia no Evangelho dizendo que é João Batista. Elias reencarnou João Batista. E João Batista, palavras de Jesus, o maior espírito até então nascido na terra, significa de ser maior, mais evoluído, maior, um senso moral mais dilatado. Então no Evangelho de Jesus a gente vê a condição espiritual desde o extremo inferior ao extremo superior, ou seja, existe uma escala entre os espíritos de acordo com a sua evolução moral. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, a partir da questão 96, começa a estudar isso, o posicionamento dos espíritos segundo o progresso moral adquirido. Quando chega no item 100, ele então traz para nós, sob a orientação dos espíritos superiores, a escala espírita. Para efeito didático, Allan Kardec vai determinar apenas 3 grandes ordens de espíritos: os espíritos puros, os espíritos intermediários e os espíritos inferiores. Dentro dessas 3 grandes ordens, ele vai estabelecer 10 faixas, colocando em cada faixa as características comportamentais de valores morais de cada uma delas, de forma que, se eu quiser ir lá no Livro dos Espíritos, procurar em qual das faixas evolutivas, moralmente falando, eu me encontro, é só ver em qual delas eu identifico as minhas tendências, as minhas aptidões morais, o meu comportamento, os meus valores, enfim. Então é fácil com a doutrina espírita identificar qual é o nosso grau moral diante da escala espírita. É só ir lá. Nós estamos dizendo isso porque existem algumas consequências. E ao longo do nosso bate-papo nós vamos tocar no assunto novamente. Mas Allan Kardec, uma vez que existem os espíritos, pergunta para os espíritos superiores, na codificação, através do Livro dos Espíritos, na questão 23, o que é o espírito? E os espíritos respondem: é o princípio inteligente do universo. Ou seja, é o ser pensante. É o ser que tem em si o atributo chamado inteligência. Ora, por inteligência a gente entende a capacidade de aprender, de ensinar, de sonhar, de raciocinar, de planejar. E isso é só olhar em nós. Eu não sei uma coisa hoje, mas se eu me esforçar um pouco e me interessar, amanhã eu já sei. Isso é inteligência. A gente desenvolve a inteligência não só na experiência do dia a dia, e muito mais rapidamente estudando aquilo que já se descobriu, aquilo que já se desenvolveu através do raciocínio. Então, nessas duas passagens, Jesus falando da moralidade, os espíritos na questão 23 falando da inteligência, aparece para nós espíritos duas das maiores atribuições que nós temos, dois dos maiores atributos que nós temos: a inteligência e a moralidade. O Espírito da Verdade, no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer para nós, para os espíritas, o seguinte: amai-vos, eis o primeiro ensinamento. É o aspecto moral em primeiro lugar, na terra. Instruí-vos, eis o segundo. Emmanuel vai dizer que são as duas asas que vão nos levar para os patamares superiores. Ou seja, nós temos necessidade premente de desenvolver o aspecto moral e a nossa inteligência aqui na terra. Tanto que no Evangelho ainda segundo o Espiritismo,
vai aparecer a missão do homem inteligente na Terra: desenvolver-se moralmente e ajudar as pessoas a desenvolver-se moralmente. É o ser que pensa, é o ser que raciocina, que medita, que pergunta, que questiona. Somos nós, os espíritos, que tem uma existência espiritual e que tem uma passagem corporal. O espírito é criado no mundo dos espíritos, tem a necessidade de reencarnar para passar pelas vicissitudes da matéria, a palavra dos espíritos, a fim de que nós possamos atingir a perfeição. Ou seja, esse espírito que foi criado simples e ignorante, um dia vai atingir a perfeição. Para isso ele precisa reencarnar, e reencarnar, e reencarnar, até um dia que ele não tenha mais necessidade de fazê-lo, e aí ele segue, segundo a questão 132 do Livro dos Espíritos, enquadrado, atingindo a perfeição possível, enquadrado na parte que lhe toca na obra divina. Esse é o Espírito. Mas Allan Kardec, na questão seguinte, questão 23A, vai questionar os Espíritos da seguinte forma: qual é a natureza íntima do Espírito? É como se o codificador perguntasse do que o Espírito é feito, porque tudo que existe é feito de alguma coisa. Tudo que imaginamos como sendo produzido é feito de alguma coisa. Há uma matéria que compõe. Kardec quer saber qual é a natureza íntima do espírito, daquele serzinho que aqui aparece brilhando. E os espíritos disseram que, embora o espírito seja alguma coisa, ele não é matéria. Ora, não sendo matéria, nós não temos condições ainda, no estágio em que nos encontramos, de interpretar adequadamente o que ele é. Porque matéria para nós tem peso, tem extensão, tem dimensões. O espírito é alguma coisa, mas ele não é matéria, e os espíritos orientam a Kardec e a todos nós a pensar não em termos imaterial o espírito, porque ele não é matéria, mas incorpóreo. Simples assim. É meio filosófica a resposta, mas é só para a gente se situar. Kardec volta ao assunto na questão 88 do Livro dos Espíritos. E aí Kardec pergunta se o espírito, aquele serzinho ali que brilha, se ele tem uma forma limitada, já determinada naturalmente, e essa forma, se ela é constante. Quer saber, Kardec, qual é o formato, entre aspas, do espírito, e se esse formato é constante? Os espíritos responderam o seguinte: para os vossos olhos dos encarnados, não. Para os nossos, sim. Ou seja, espíritos superiores conseguem identificar aquilo que nós poderíamos dizer forma do espírito. Mas, diziam os espíritos, para efeito didático, ou mesmo de comparação, ou mesmo de parâmetro de entendimento, podeis conceber o espírito como sendo uma chama, um clarão, uma fagulha etérea. Os espíritos estão respondendo que o nosso espírito é luz, pois que chama, clarão, fagulha é um aspecto da luz. Mas se é luz, ele mesmo gera a sua luz. E isso a gente encontra ressonância ou paralelo em Jesus, quando Jesus fala: sois a luz do mundo. Fazei, em sequência, fazei brilhar a vossa luz. Ora, Jesus está dizendo que o nosso espírito é como uma luz, e está dizendo mais: fazei brilhar a vossa luz. Se ele está mandando brilhar, é porque está apagado, senão ele não mandava acender. Fácil entender. Jesus há 2000 anos falou: olha, vocês são como luzes, faz brilhar essa tua luz. Quer dizer que não está acesa. Kardec, na questão seguinte, questão 88A, pergunta o seguinte para os espíritos: esta luz, ou seja, o espírito, tem cor? Tem uma cor qualquer? Pergunta o codificador. E os espíritos falaram: sim, tem. Que vai do opaco, ou seja, apagadinho, nubladinho, até brilhante como o brilho de um rubi, segundo o desenvolvimento moral atingido ou alcançado pelo espírito.
Pronto, as coisas ficaram bem claras. Nós somos geradores de luz, e a luz que nós geramos tem uma cor, de acordo com a nossa evolução moral. É bem provável, isso aconteceu comigo, que quando a gente vai de encontro, quando entra essa informação dentro do nosso senso psíquico, a gente desenvolva a curiosidade para saber que cor será que é a minha luz. Não é? Dá vontade de saber. Se o meu espírito é luz e tem cor, que cor será que é meu espírito? Vale a pena, então, voltarmos lá na escala espírita. Porque na parte de cima, na primeira ordem dos espíritos, estão os espíritos puros. Espíritos puros, nível de Jesus. Brilham no Monte Tabor, que é capaz de impressionar quem quer que seja. Brilho máximo. Brilho espiritual. À medida em que a escala vai descendo, chega lá na última escala, dos espíritos impuros, 10º lugar. É apagadinho. Bem apagadinho mesmo. Pouca energia psíquica, pouca moralidade. Pouca energia psíquica no bem, pouca moralidade, porque às vezes o espírito é muito inteligente. Moralidade não tem a ver com inteligência. Tem espíritos muito inteligentes que não têm moralidade, encarnados e desencarnados. Apagadinhos. Então, se eu me identificar lá na escala espírita, e eu estou mais ou menos nessa faixa aqui, já dá para saber que luz que a gente tem. Se ela é mais brilhante ou se ela é mais apagada. Não é fácil. Mas acontece que quando os espíritos falam aos vossos olhos, não, mas aos nossos, sim. Os encarnados não enxergamos a luz, nem nossa nem a dos outros. Mas os espíritos, sim, enxergam a nossa luminosidade, só de prestar atenção na gente. Significa dizer que a gente caminha com uma carteira de identidade natural, a luminescência do nosso próprio espírito. E com isso os espíritos que caminham conosco, que vêm em visita, ou que veem a gente circulando pela vida, vão perceber claramente qual é a nossa luminosidade, e eles sabem que a luminosidade, quanto mais apagada, mais viciosa. E consequentemente mais fácil daqueles que têm má intenção para conosco de nos perturbarem, ou de nos perseguirem, ou de nos induzirem ao vício, em função da ressonância entre a frequência da luz deles e da luz nossa. Porque ondas se sobrepõem quando na mesma frequência. É por isso que a doutrina espírita vai nos esclarecer, dizendo que os espíritos influenciam o nosso jeito de ser pelos pensamentos que nós temos e pelas vontades que nós desenvolvemos. É uma questão vibratória. Eu vibro uma energia psíquica, essa energia é transformada em luz, que vai carregar em ondas a energia correspondente do meu pensamento, e essa onda vai atingir os meus objetivos segundo a minha vontade e o meu direcionamento. É esclarecedor. É esclarecedor. Tudo o que o Espírito pensa, fundamentado na moralidade, na emotividade, na intenção, resultará na energia que ele vai emitir. Mas nós temos noção disso, porque ao longo desses séculos e séculos de cristianismo, nós identificamos inúmeras entidades como santos, e em torno desses santos sempre nós pintamos uma claridade, uma auréola. Não é verdade? É verdade. Mas de vez em quando a gente fala ou ouve falar, numa certa referência, fulano é um espírito de luz, fulano é um espírito iluminado. Não dizemos isso? É porque nós temos noção de que quanto mais o espírito é moralmente sadio, mais claridade ele vai ter, consequentemente mais brilho e maior alcance. Jesus aconselha a nós mudarmos a nossa luz, de mais apagado para mais aceso. E precisamos pensar nisso, porque haverá de ter consequências. Bem, o que poderíamos falar do Espírito? Por nosso tentame de hoje, já falamos. Vamos pular então para
a figura central da nossa imagem, aquilo que se chama perispírito. Perispírito é para nós, a partir da questão 93 do Livro dos Espíritos, porque aquilo que nós conhecemos como perispírito já vem sendo estudado pela humanidade há mais de 4.000 anos. Desde o Egito dos faraós já se estudava a existência de um corpo que revestia o espírito. E nas mais diversas doutrinas aqui do planeta, nos mais diversos meios acadêmicos, científicos que estudaram a existência e que estudam a existência, porque até hoje é muito estudado, deram vários nomes a esse corpo que envolve o espírito. Allan Kardec, e a partir de Allan Kardec, começa a nos esclarecer a respeito. Questão 93 do Livro dos Espíritos. Kardec quer saber dos espíritos se o espírito, o serzinho brilhante lá, se existe algo que reveste ele. Se existe alguma coisa, alguma matéria que reveste o espírito, ou ele anda descoberto? Kardec chega a se referir aos estudiosos do assunto. Essas pessoas têm razão? Sim, há uma matéria que envolve o espírito. Essa matéria está no estágio vibratório, diferenciado de forma que a gente não enxerga os encarnados, mas os desencarnados sim. Esta matéria, dizem os espíritos em sequência, aliás são 4 questões muitíssimo interessantes a respeito: 93, 94, 94A e 95 do Livro dos Espíritos. Essa matéria que reveste o espírito, dando-lhe forma em função do nosso psiquismo estar habituado à forma física que nós temos, porque na questão 95 os espíritos dizem que o espírito tem o perispírito na forma que ele quer, na forma que ele deseja, então é variável. Essa matéria é retirada do próprio planeta que o espírito está. E se ele tiver que mudar de planeta, ele deixa essa matéria aqui, que vai ser desintegrada, e lá no planeta que ele chega, ele, através do seu psiquismo, forma um novo corpo perispiritual. Um novo corpo. Bom, raciocinemos. Se é matéria tirada do planeta, significa que está sujeito à lei da gravidade. Então o nosso perispírito, nas palavras de Emmanuel, obedece a princípios gravitacionais. Ou seja, quanto mais adensado é o perispírito, mais pesado ele se torna, mais atraído pela atmosfera. Quanto mais leve o perispírito, mais o espírito tem possibilidade de elevar-se na atmosfera espiritual. Por isso que na questão 93, em resposta ainda, eles vão dizer que este corpo permite ao espírito não só locomover-se, quanto elevar-se. Então nós, ao desencarnarmos, precisamos de um corpo. É fácil a gente fazer um paralelo. Todos aqui, acredito eu, assistiram Ghost, pelo menos uma vez. Mas se tem alguém que não assistiu, fique tranquilo, a semana que vem vai passar de novo. Porque vira e mexe, passa. E é bom que passe, porque aquele filme espiritualiza a gente. Vocês vão se lembrar naturalmente da forma como desencarnou o mocinho do filme, e vão se lembrar também da forma como o bandido desencarnou no filme. Ambos desencarnam e saem andando no nível terrestre. Aliás, é muito interessante analisar o mocinho, não é? Ele sai correndo atrás do assassino dele, ele não sabe que é o assassino, ele só está correndo atrás do bandido. Quando ele não alcança, ele lembra provavelmente da namorada, aí ele volta para socorrer a namorada, o que ele vê? O corpo físico dele no chão, igualzinho a ele em pé. É assim que acontece. Quando a gente desencarna, a gente se levanta com a forma do corpo físico que nós tínhamos. Porque é o poder mental, nós estamos habituados, nós estamos acostumados. Evidentemente, quanto mais o espírito permanece no mundo espiritual, e quanto mais ele dilata o seu entendimento, a sua consciência, quanto mais ele se lembra do passado, ele pode naturalmente ir mexendo
entre aspas, na aparência e modificando. Se ele é um espírito jovem, mas muito amadurecido, ele pode apresentar uma aparência já de alguém mais adulto, mais sexagenário, vamos dizer assim. Mas se é um espírito que desencarnou com muita idade na Terra, à medida em que ele vai se espiritualizando e se tornando mais jovial, ele vai modificando a sua aparência para uma condição mais jovem. Obedece o perispírito a comandos da vontade do espírito, da mente, porque a mente está sujeita à vontade. A vontade está sujeita à mente do espírito, aos seus valores. É muito interessante essa questão, porque a gente precisa estudar o que precisamos fazer para deixar o perispírito mais leve. Porque é com o perispírito mais leve que a gente acessa as colônias espirituais, os planos espirituais maiores. Existe uma quantidade imensa de pessoas que desencarnam aqui na Terra e continuam vivendo o seu dia a dia, no meio de nós outros. Aliás, Paulo de Tarso vai dizer que a gente está sempre rodeado por uma nuvem de testemunho, nuvem invisível, testemunhas espirituais. Os espíritos vão dizer que a gente se acotovela com os espíritos onde quer que a gente se encontre, principalmente nos lugares públicos comuns. Ou seja, sempre há muitos espíritos convivendo com a gente, e a maioria atraídos pela nossa qualidade vibratória. Mas raciocinemos com Jesus, é fácil entender. Com Jesus sempre fica mais fácil. Jesus vai dizer o seguinte: onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Ou seja, tudo aquilo que você tem como um tesouro seu, aquilo que você valoriza, aquilo que te é caro, aquilo sem o qual você não vive, aquilo que você não quer nem que as pessoas olhem e muito menos coloquem a mão, aquilo que você não empresta e tem medo de perder, isso te é caro ao coração. Então há um sentimento que te liga àquilo. Tudo que nos é valioso, o espírito está com a atenção focada naquilo, voltada naquilo. Mas Jesus vai dizer uma outra frase muito interessante: tudo o que você liga na terra permanecerá ligado no céu. Tudo o que você desligar na terra será desligado no céu. Entenda-se que céu é plano espiritual, porque não existe céu mitológico tal qual nós conhecemos. Existe o homem encarnado e o homem desencarnado, e o nosso sonho, a nossa esperança, a nossa expectativa é ir para o céu, ou seja, para o plano espiritual superior. Mas ele tem a sua graduação também, assim como a escala espírita, em função daquilo que nós vibramos. O que significa dizer que se eu desencarnar, aliás, quando eu desencarnar, e tomara que demore, está muito gostoso aqui, com as dores e tudo, e com os problemas e tudo, está muito bom aqui, pode me deixar aqui que eu vou ficar satisfeito por um bom tempo. Quando nós desencarnamos, nós levamos conosco justamente os valores e as nossas preferências, as nossas intenções. Então, se eu não vivo sem a minha mulher, eu desencarno e vou ficar tomando conta dela para não ter outro querendo tomar o meu lugar. Se eu não vivo sem a minha casa, que custou tanto para mim deixar daquele jeito, eu vou desencarnar e vou continuar tomando conta dela. Olha o que tem de homem tomando conta de carro nesse mundo. Porque se tem uma coisa que eu não gosto é carro. Não é verdade? As mulheres também é a mesma coisa, hein? Se não vive seu marido, desencarnou, vai ficar tomando conta dele. Vai ficar tomando conta dos filhos, vai ficar tomando conta da casa, das vassouras que gostava de passar na casa. Não, só as viciosas. Só aquelas que gostam muito de limpeza, essas que presas as vassouras. Brincadeiras à parte, Jesus está dizendo que tudo aquilo que a gente valoriza permanece conosco na mudança de corpo físico para sem corpo físico. Ou seja, eu estou no mundo espiritual, mas com a minha atenção voltada para as coisas materiais.
E aí meu perispírito tem o peso relativo a isso. Vai ser adensado e eu não vou conseguir sair do nível do som. Nós conhecemos todos histórias de lugares assombrados. Ora, o que é um lugar assombrado? Nada mais, nada menos que um lugar frequentado por espíritos que não conseguem sair dali ou não querem sair dali. E tem interesse sobre o ambiente. Só isso. São espíritos como nós. Mas eu não posso falar muito deles, porque eu não sei se eu desencarnar hoje, no que é que eu vou ficar tomando conta aqui na Terra. Ou querendo tomar conta. Da conta bancária, da fazenda, da chácara, da casa, qualquer coisa. Bem, se olharmos para o nosso dia a dia, tem coisas bem pequenininhas dentro das nossas casas que a gente não quer que ninguém pegue. E quando a gente pega, a gente fica até sem maior cuidado. Nossa, e não é? Não tem coisas miudinhas que quando a gente empresta dá até um sufoco na gente. A gente fica transpirando enquanto a pessoa não devolve. É o medo de perder aquilo. Ó, e o próprio corpo físico? Porque a gente quer continuar vivo. E aí ele morre. E aí a gente gosta tanto dele, quer tanto ele, que não consegue dar vida nele e fica preso ao corpo lá no cemitério. Fora isso, há muitos espíritos que nem sabem que morreram. Nas salas mediúnicas das casas espíritas, ocorre com muita frequência de espíritos se apresentarem para que eles sejam esclarecidos de que estão mortos. E aí você tem que explicar para um ser que está vivo, o espírito, que ele já morreu. Mas os valores, o entendimento dele é tudo de vida. E aí você fala que ele morreu. Olha, se não tiver jeito de falar com muita, é capaz dele morrer de susto outra vez. Já morreu no corpo, dá outro ataque cardíaco nele no mundo espiritual. Perceberam? Tudo isso começa onde? Na mente do espírito, na moral e na inteligência do espírito. São consequências naturais. Mas nós estamos observando aqui, olhando para a figura, que o perispírito tem a mesma luminosidade do espírito. Há algo em comum entre perispírito e espírito: a luminosidade. Ou seja, toda a energia que o espírito gera é espalhada e distribuída pelo perispírito. Gerou energia baixa, de baixa frequência, fraquinha, opaca, toda essa energia está no perispírito. Mas não são aquelas sombras que vieram buscar o bandido do filme Ghost? Tudo escurinho? Aquela nuvem de espíritos escuros, de baixa moralidade. Energia superior. Toda energia gerada, luminosa, vai inundar o perispírito antes de sair, porque sai. E quando estamos encarnados, já é possível ver essa claridade no limiar do nosso corpo físico através da fotografia clínica. Fotografa-se já a aura, que nada mais é do que a luminescência em torno dos limites do corpo físico e do perispírito. O chamado efeito corona, um efeito elétrico luminoso em função das ondas que passam pelos limites dos dois corpos. E precisa ficar claro, nesse instante a energia que está dentro do nosso perispírito é gerada pelo ser pensante, pelo espírito. Ok? Muitos estudiosos, ao longo dos séculos e ainda hoje na Terra, determinam que o perispírito é o agente formador do corpo físico. Nas palavras de Hernani Guimarães Andrade, o grande doutor Hernani, brasileiro, espírita, amigo pessoal de Chico Xavier, estudioso, o perispírito é um modelo organizador biológico. É o corpo plástico, é o corpo sutil, é a carne sutil da alma, não importa os nomes, mas ele vai dar a referência para a formação do corpo físico. O perispírito é a forma do bolo de carne, assim como temos uma forma para fazer aquele bolo lá em casa.
já que utilizamos dessa referência, se a forma do bolo lá de casa estiver amassada, deformada, o bolo sai correspondente. Mas se for uma forma novinha, por primeira vez que estamos utilizando, o bolo sai perfeito. Então, pelo Espírito, se ele tiver defeitos, ele transmitirá esse defeito para o corpo físico, seja na aparência externa, seja nos componentes internos. Isso é muito sério, e a gente precisa pensar nisso observando o Evangelho do Senhor Jesus. Há duas passagens no Evangelho de Jesus muito interessantes a esse respeito. Todos nós vamos nos lembrar de uma passagem em que o Senhor tem a sua atenção voltada para um cego de nascença que está com 18 anos, diz o Evangelho. Ele queria ser visto, ele queria enxergar. Então ele fica sabendo que Jesus está passando, ele chama a atenção de Jesus para que ele enxergue. Ele nunca enxergou, nasceu cego. Jesus, com a sua saliva, faz um barrozinho no chão, esfrega nos olhos dele, pedem para levá-lo até o tanque de Siloé para que ele se lave, e ao se lavar, tirando aquele barro dos olhos, ele passa a enxergar. Passa a enxergar. Os apóstolos chegaram em Jesus, depois de um certo tempo: Senhor, prestemos atenção na pergunta. É preciso raciocinar em cima da pergunta. Quem foi que pecou para ele nascer cego? Foi ele ou foram os pais dele? Ora, pela pergunta, nós já conseguimos deduzir o seguinte: pecado tem correspondência com problema físico. Senão os apóstolos não perguntavam quem foi que pecou para ele nascer cego. E eles já sabiam disso. Pecado cometido pelo Espírito tem a ver com o problema físico. E eles perguntaram se foi ele ou se foram os pais que pecaram. Ora, Jesus vai dizer que não foi ele nem os pais, mas que ele nasceu cego para que nele se cumprisse as obras que Jesus veio fazer na terra em nome de Deus. Então estava planejado. Se estava planejado aquele jovem nascer cego para ficar cego até os 18 anos, quando Jesus havia de curá-lo, de lhe dar a possibilidade de vida, da vista, e Jesus anuncia que ele não tinha pecado para nascer cego, então Deus escolhe um assim sem mais nem menos, vai nascer cego para Jesus curar. Não. Isso seria injustiça, seria maldade. Não. Só tem uma explicação: aquele jovem nascer cego sem ter pecado para isso. Ele mesmo ter aceito a missão reencarnatória. Estava no mundo dos espíritos. Alguém questionou. Falei: escuta, você quer reencarnar cego? Com 18 anos o Messias vai te encontrar e te restituir a vista. Eu faço um paralelo comigo mesmo. Se fosse para mim, eu ia pensar assim: e se não der certo Jesus me encontrar? Será que vai dar certo? E se os caminhos não se cruzarem, eu fico cego a vida inteira? Mas para aquele espírito ter aceito, que espírito que é esse? Esclarecido. Pois ele não tinha pecado, ele aceitou. Então está aparecendo duas coisas já aí para nós. Primeiro, que o pecado cometido pelo espírito, o ser consciente, que é o ser que pensa, vai refletir no problema físico. Segundo, que ele planejou a existência. Como Jesus disse, o Espírito sopra a vida onde ele quer. Quer dizer, se o Espírito quer nascer ali, ele está escolhendo. Você está escolhendo porque tem mais de uma opção. Mas se ele quer ali, é porque ali estão as suas necessidades, seus motivos e seus objetivos. E o Livro dos Espíritos, a partir da questão 258, vai falar taxativamente. É o próprio Espírito que planeja a sua existência, com as suas provas e as suas expiações. Somos nós que planejamos, evidentemente segundo as nossas possibilidades, na maioria das vezes, muito embora às vezes a gente possa pedir mais do que tem condição, e aí os espíritos superiores, em nome da bondade, sabem da nossa condição, falam: não peça tudo isso porque você não vai dar conta, vamos pedir menos.
é um pouquinho de cada vez. Então, significa dizer que nós todos estamos aqui na terra muito menos do que nós precisávamos passar. Então, estamos pagando as coisas em suaves prestações reencarnatórias. Mas por que os pais? Por que eles se referiram aos pais? Por conta do primeiro mandamento de Moisés. O Deus rigoroso que tirou eles da casa do Egito, da casa de servidão, que vai dizer o seguinte: eu sou um Deus rigoroso que puno na terceira e na quarta geração os erros cometidos contra a minha lei. Ora, é justo que eu cometa um erro, terceira geração minha, meus netos. É justo que eles paguem por um erro que eu cometi? Não. Pelos bisnetos, é justo? Não. Mas olha só que interessante. Eu sou a primeira geração, meus filhos a segunda, meus netos a terceira, e já tenho 3, meus bisnetos a quarta. Se eu desencarnar voltando hoje para Rio Preto, imaginemos, um acidente na Barra desencarna. Ainda dá tempo de eu reencarnar filho dos meus filhos, de um deles, terceira geração. Então eu estou voltando na terceira geração. Ou dá tempo, com muito mais largueza, de eu voltar neto do meu filho, de um dos meus filhos, quarta geração. Então aí também está embutida a reencarnação. O erro que a gente não consegue pagar numa existência, vai pagar lá na outra geração sul, na outra reencarnação sul. Ah, mas está muito filosófico. Então vamos para a prática. Porque se Jesus traz informações filosóficas, ele dá exemplo prático. E aí a gente vai lá no tanque de Betesda. É um sábado. O tanque de Betesda era uma piscina construída seccionando um pequeno filete d'água. Aos sábados se reuniam em torno daquela piscina, cuja água era muito tranquila, serena. Mas de vez em quando aquela água dava uma movimentada. E entendia-se, culturalmente, que quando aquela água se movimentasse de uma forma diferente do costume, teria sido um anjo que a teria movimentado. E era o sinal para que o doente se jogasse lá dentro d'água. E o primeiro doente que caísse dentro d'água ficava curado das suas enfermidades. Era o costume, era o hábito. Mas imaginemos, numa época onde não tem remédio, não tem médico, não tem hospital, não tem cirurgia, não tem nada, só plantas medicinais e poucas. E aí existe a possibilidade de você se jogar dentro de uma piscina se ela se mexer. E a piscina é relativamente grande e está apinhalado de gente em volta dela. A água se mexe. Quem pula primeiro? Pula todo mundo junto. Só Deus para saber quem chegou primeiro na água. Mas alguém saía curado, porque subsistia o costume. Mas Jesus se aproxima do tanque de Betesda e tem um paralítico que, segundo o Evangelho, faz 38 anos que ele está paralítico, deitado numa cama de madeira. Madeira, não, evidentemente não madeira industrializada. O que você deseja? Senhor, que alguém me jogue na água. Quando a água se mexe, nunca dá tempo. Até que ele se arraste para pular na água, já pulou todo mundo. E olha, eu fico imaginando quanto tempo ele já devia estar ali esperando aquilo. Todo sábado. E aí Jesus fala para ele: olha, levanta, toma a tua cama e anda. Pois aquele homem se levantou, pegou a sua cama e carregou ela para fora do templo. Eu sempre gosto, se me permitam, de fazer a seguinte comparação. Quando nós, aqui na Terra, nós encarnados comuns, fraturamos um osso, um membro qualquer do corpo, e que fica mobilizado por um bom tempo, o que é que nós precisamos fazer depois? Fisioterapia. Eu quebrei a perna quando era garoto, fiquei com a perna inteirinha engessada 45 dias. Meu Deus, quando tirou o gesso eu não parava em pé, tinha medo de pôr a perna no chão. Só que naquela época não existia fisioterapia, não para nós, no nível econômico que nós tínhamos, então era na marra mesmo. Mas Jesus, e isso 45 dias de gesso, mas Jesus pega um homem com 38 anos de paralisia, cresceu na cama. Esse homem se levanta
e sem nenhuma fisioterapia já carrega a cama e vai embora. Que energia é essa mesmo de Jesus? Que exemplo, hein? Que energia é essa? Do que pode Jesus? Mestre, tu sabes tudo, disse Pedro, e quem sabe tudo pode tudo. Então Jesus curava nessa magnitude. Bom, lá fora no templo, Jesus fala para ele: vê que agora você está são, mas vai e não peques mais, para não te acontecer coisa pior. Tem a ver ou não tem a ver o erro cometido pelo Espírito nos problemas físicos? Tem tudo a ver. Já está no Evangelho há 2000 anos e a gente não prestou atenção nisso. Mas a doutrina espírita, através de André Luiz, no livro que nós citamos há pouco, Evolução de Dois Mundos, vai ser muito claro. Todo erro cometido pelo ser que pensa. O Espírito tem consciência. Na consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos, está toda a lei de Deus. Toda vez que o erro é praticado pelo Espírito, cria-se na consciência do Espírito um certo desarranjo. Esse desarranjo será transformado em mancha no corpo perispiritual, que será filtrado pelo corpo físico em maior ou menor tempo, sendo causa de sofrimento, diz André Luiz. Cometeu um erro, já está manchada a consciência, daí vem os nossos remorsos, os nossos arrependimentos, os nossos sentimentos de culpa. Mas isso, além de tudo, está registrado no corpo físico. Dependendo daquilo que a gente faz de errado para prejuízo dos outros, deformamos o perispírito no correspondente ao que foi feito. Quem vai limpar isso? O corpo físico. A pessoa chega ao cúmulo de cometer um suicídio, dá um tiro no ouvido. Aquele projétil que sai destruindo todos os tecidos, inclusive o sistema nervoso central, destrói também tudo que é correspondente no perispírito. Na próxima existência, ele terá que construir um corpo físico com aquele perispírito em desalinho. Ou seja, o corpo físico estará desarranjado tanto quanto o perispírito. Allan Kardec pergunta na questão 371 do Livro dos Espíritos sobre isso. Aliás, ele quer saber se a alma, palavras de hoje, dos deficientes mentais são espíritos inferiores. Não, são espíritos em punição. Ou seja, o equipamento físico não permite a expansão total do espírito. Então esses que a gente entende ser insuficiente mental, pode ser um espírito muito mais inteligente do que a gente imagina e muito mais inteligente do que a gente. Por que estão nessa condição? Uma expiação, ou até mesmo uma aprovação, porque pode ser pedido pelo espírito. Caso ele tenha essa necessidade espiritual, ele se antecipa e fala: não, eu preciso passar por isso. Mas todo erro cometido pelo espírito fica marcado no perispírito. Eu sei, alguém aqui deve estar pensando: meu Deus, como é que será que está meu perispírito? Não é, de oração? O meu eu sei como é que está, pretinho. É mancha, aliás não tem mancha, é uma mancha só. Mas há uma solução, gente. Deus é Deus de amor. E Deus não fecha portas, Ele abre portas. Deus sabe de que precisamos muito antes da gente pedir, disse Jesus. Para Deus todas as coisas são possíveis. Deus não dá pedra para o filho que pede pão. Deus não dá uma serpente para o filho que pede peixe. Deus é amor, vai dizer João Evangelista. Qual é a solução? A orientação de Pedro, apóstolo. O amor cobre uma multidão de pecados. Se há inúmeros pecados gravados no perispírito, fruto do embate com a nossa consciência, que é onde está a lei de Deus, eu posso limpar todos esses erros, ou grande parte deles, ou a maioria deles, trabalhando na implantação do amor dentro de mim, começando a ser bom dentro de casa, porque lá é o nosso lugar de origem. Então, à medida em que o Espírito se esforça para ser bom, para ser voluntarioso, para prestar favores, para ser mais educado, para ser mais atencioso, para ser mais colaborador, mais prestativo, à medida em que ele se envolve no voluntariado social,
começa a limpar o perispírito? Vai pelo amor. Porque quem não vai pelo amor, vai pela dor. A natureza vai limpar a gente. De que forma a gente quer limpar o nosso perispírito? Pelo suor ou pela lágrima? A opção é nossa. Então existe duas portas. Você escolhe a dor ou você escolhe o amor. Falando em termos extremados, evidentemente. O amor corrige todos os problemas, limpa a nossa consciência. Porque à medida em que eu começo a ser bom para as pessoas, eu começo a corrigir aquelas coisas ruins que fiz. À medida em que alguém pede um favor para mim e eu faço de boa vontade, eu estou eliminando as coisas que eu fiz ou deixei de fazer com má vontade, ou por má vontade. É simples o mecanismo da vida. Nós é que escolhemos o meio de limpeza no nosso perispírito, nos lembrando sempre que é o perispírito que molda o corpo físico. Mas é interessante essa questão, já que nós estamos falando que ele molda o corpo físico. No livro Missionário da Luz tem uma passagem bastante curiosa. André Luiz nos traz a informação de uma mulher, um espírito na condição feminina, que está lá no mundo dos espíritos e está planejando a sua existência. Quem já leu o Missionário da Luz vai se lembrar, mas quem não leu não pode deixar de ler. Um livro espetacular. Aliás, é um dos 10 livros mais importantes da doutrina espírita, segundo uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás aqui no Brasil, com espíritas de vulto, dirigentes de federações e tudo mais. A mulher está indo no departamento de reencarnação para verificar, para tomar ciência do corpo físico que ela vai ter na Terra, na próxima existência. E ela vai nascer mulher de novo. E aí ela se apresenta lá no departamento de reencarnação, na seção onde eles moldam o corpo físico, entre aspas, fluidicamente falando. Aqui a gente faz manequim para botar nas lojas. Lá, fluidicamente, eles constroem um manequim. O rapaz, espírito superior, altamente desenvolvido, produziu um corpo para ela. Minha irmã, este aqui é o molde, é a aparência que o seu corpo físico vai ter na sua idade adulta na Terra. Ela observou e falou para ele: esse corpo eu não quero. Como é duro contentar as mulheres de Juraci. Nem os espíritos superiores conseguem. Meu Deus do céu. Mas por que você não quer, minha irmã? Acreditem, quem não leu. Porque está bonito demais. Eu não posso mais nascer bonita desse tanto na Terra. Se eu nascer bonita desse tanto, eu vou me perder outra vez pela vaidade, pela sensualidade, pela luxúria. Você dá um jeito de deixar esse corpo mais feio. Bonito desse tanto não serve para mim, não. É quase igual quando as mulheres já estão aqui, não querem ficar bonito de jeito nenhum. Não é? Aqui esquece, né? Aqui esquece tudo. E aí é um tal de comprar esmalte da Xuxa, shampoo da Vinchen, creme não sei de quem, para ver se fica mais bonito. Aí é regime da lua, é regime do limão, é regime não sei do que. Aí é ginástica que não acaba mais, é pilates, é não sei o que, é academia de todo tipo. Para quê? Para ficar mais bonito. Como se chama esse mecanismo? Vaidade. E vaidade é um erro moral. Quanto mais quer ficar bonito e se esforça para isso, mais feio fica o perispírito na próxima existência. Precisam pensar nisso. Então, quer dizer que tem que abandonar o corpo? Não, 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 não. O corpo é um templo, disse Jesus. Consequentemente tem que ser muito bem tratado. Mas o espírito é o dono do corpo. O corpo foi feito para o espírito e não o contrário. Então precisamos prestar muita atenção nisso. Mas, não sei se vocês pensaram, mas vamos reavivar em quem não pensou. Ela não foi lá com o perispírito dela? E ele não mostrou uma aparência que está diferente do perispírito dela? Como é que se explica essa diferença? Ele está mostrando uma coisa que ela vai ter no corpo físico, mas que está diferente do corpo. Não é o perispírito que molda o corpo físico? Biologicamente sim, será um corpo humano e feminino. Mas a aparência, nos detalhes que o espírito precisa, será
desenvolvido a partir do genoma, do DNA. Consequentemente, o espírito planeja até o mapa cromossômico, genômico, do espermatozoide que vai fecundar o óvulo da mamãe. Daqueles milhões de espermatozoides que vão em busca da fecundação do óvulo, um vai chegar. Não é o mais forte, não é o mais rápido e nem o mais sadio. É aquele que tem o mapa genético adequado às provas e às expiações que o espírito tem. É evidente que determinadas deformações espirituais passam por corpo, mas determinadas características, e a aparência é uma delas, está sujeita ao genoma, que sempre carrega a carga humana. Então a forma vai se dar com as variações segundo o planejamento necessário para o espírito. Que corpo nós estamos gerando para a próxima existência? Nas atitudes e atividades do dia de hoje? Com os nossos sentimentos? Tudo o que nós pensamos impacta no perispírito, que impacta no corpo físico. Tudo impacta. Vamos voltar a Jesus. Jesus vai nos aconselhar a orar por aqueles que nos perseguem e caluniam. Orar pelos nossos inimigos. Então eu já estou aprendendo doutrina espírita com o Evangelho de Jesus e já percebi que não tem outra solução se não começar, se não perdoar, a princípio esquecer ou deixar para lá e depois começar a perdoar e mesmo rezar, porque é para fazer para o próximo tudo que a gente quer para a gente mesmo. Como o meu inimigo errou contra eu também já errei contra alguém, então eu resolvo orar por ele. Oração é uma geração de energia positiva. Então eu começo a elevar o meu pensamento à fé divina, como foi nos explicado na leitura do Evangelho hoje. Eu começo a elevar a minha vibração em benefício daquele ser que é meu inimigo. Ora, toda essa energia invade o meu perispírito, invade meu corpo físico antes de atingir meu inimigo. Essa oração está valendo a pena para quem? Em primeiro lugar, para mim mesmo. Quando eu rezo pelo meu inimigo, eu estou rezando para mim. Porque todo o impacto da energia positiva se dará em 100% dentro do meu próprio perispírito e dentro do meu próprio corpo físico. E isso vai ajudar a eliminar manchas. Mas ocorre o contrário também. Não perdoa. Não perdoa. Eu não me vingo, mas Deus é grande. Quando a gente pensa assim, não perdoa e fica torcendo para acontecer alguma coisa vindo das mãos de Deus para a pessoa bem feita, lá, lei de ação e reação. Que energia é essa? Pesada, densa, negativa, escura. Invade todo o meu espírito, todo o meu perispírito e todo o meu corpo físico, antes de atingir o objetivo do meu pensamento. Quem saiu prejudicado nisso? Eu. Então pensar bem dos outros, pensar bem dos inimigos. Já pensaram naqueles programas policiais que passam na TV? E aí a gente vê um nosso irmão que comete uma barbaridade. O que é que se fala dele? Pena de morte no Brasil. Mas vocês já pensaram se fosse um filho seu, um pai, um irmão, se você queria vê-lo morto? Ou ia dar uma segunda chance? Então até daqueles criminosos que são inimigos da sociedade, a gente precisa pensar positivamente. Como Jesus. Perdoa, Pai, não sabe o que fez. Com isso a gente emite um bom pensamento para ele e melhora o nosso perispírito e o nosso corpo físico. Simples assim. Vale a pena para nós sermos bons, pensarmos positivamente. Aliás, já se sabe hoje, fartamente, que as pessoas que frequentam um trabalho religioso como esse, 1 horinha por semana só, qualquer religião, desde que a pessoa vá de boa vontade, já é suficiente, segundo as pesquisas médicas feitas no mundo todo, já é suficiente para a pessoa ter uma vida mais longa na Terra, adoecer menos e precisar de menos remédio. Isso já se sabe. Você reza, você tem interesse espiritual, você vai viver mais do que a média na Terra. Evidentemente sujeito ao teu plano de provas e expiações.
Mas na média já se sabe que as pessoas que rezam, que as pessoas positivas, alegres, otimistas, que as pessoas que se esforçam para conseguir esse estado espiritual, psíquico, vivem melhor na Terra. Isso já se sabe. Não é voz da doutrina espírita, é voz da ciência humana. Para quem vale a pena pensar positivamente? Para mim. Fé divina ou fé humana? A fé humana vai me levar a acreditar nas coisas que eu posso realizar aqui na Terra. A divina no progresso espiritual que eu posso alcançar. Mas isso tudo é vontade que parte do ser pensante. Simples assim. Corpo, perispírito, espírito. 3 elementos amando do espírito. Allan Kardec, meu Deus, de ouro do céu, 5 minutinhos. Pode? E a novela? Dá para esperar a novela? Allan Kardec faz uma pergunta muito curiosa para os espíritos, na questão 146 e na consequente questão 146A. O questionamento é o seguinte: Kardec quer saber dos espíritos se o espírito tem um lugar definido para ficar no corpo físico. Porque nós estamos vendo aqui, o espírito é muito menor que o corpo. Onde é que fica o espírito? E ainda Kardec vai comentar que há inúmeras pessoas que acham que ele fica nesse ou naquele órgão. Existem pessoas que entendem que o espírito está nesse ou naquele órgão do corpo físico. Essas pessoas têm razão? Existe um lugar determinado para o espírito ficar? Pergunta Kardec. Os espíritos falam não. Porém, olha, quando existe uma pergunta cuja resposta é não, mas tem uma vírgula, é preciso prestar muita atenção no que vem depois da vírgula. Os espíritos vão dizer o seguinte: nas pessoas que pensam muito, utilizam muito do raciocínio, produtivamente, evidentemente, o espírito está ligado mais à cabeça. Nas pessoas que sentem muito, principalmente sentimento de amor coletivo, ele está mais ligado ao coração. De resto, não tem um lugar definido para ficar, diziam os espíritos. Ora, se não tem um lugar definido, mas já tem 2 condições, eu posso pensar em outras. Só para efeito de imaginação, didaticamente falando. Nas pessoas que comem muito, eles ficam aonde então? No estômago. E nos sexólogos? E nas fuxiqueiras? E nos solvinas? Olha, nos solvinas, aqueles mãos de vaca, o espírito não fica nem no corpo, fica no bolso. Não importa onde o espírito fica, isso não é importante. O importante é o que Alexandre explica para nós no capítulo 2, ainda de Missionário da Luz. O espírito tem uma ligação fluídica eletromagnética com a epífise, a glândula pineal, um órgãozinho que se situa mais ou menos no encontro dessas 2 direções. Através desse órgão, palavras de Alexandre, o espírito, que é o ser pensante, detentor do atributo vontade, que tem consciência para ser dilatada, ele tem ascendência sobre todo o sistema endócrino no corpo físico. Palavras de Alexandre. O que significa dizer que o ser pensante é capaz de fazer com que o sistema endócrino, ou seja, o nosso sistema gerador de hormônios, que são as substâncias que fazem o nosso corpo funcionar com maior ou com menor qualidade. Através da vontade você é capaz de sarar. Querem dizer, mas nós não vimos isso em Jesus? Só de tocar na veste dele eu fico curado. Senhor, não precisa nem entrar na minha casa, só fala para ele sarar que ele sara. O centurião. Vontade. Através dessa glândula, o espírito impacta na saúde do corpo físico. Mas é o que nós falamos há pouco. As pessoas otimistas, positivas, adoecem menos. Ficam menos tempo no hospital e precisam de menos remédio. O contrário é verdadeiro. Mas é através desse órgãozinho também que Alexandre vai dizer que o espírito é capaz de arrancar de dentro de si forças subconscientes que a gente não acredita que tem. Mas não nos alertou Jesus sobre isso?
Não está escrito em vossa lei sois deuses? Podereis fazer muito mais coisas do que eu tenho feito se tiverdes fé, ou seja, vontade, confiança. Está tudo no Espírito, no meu Espírito, no seu Espírito, no nosso Espírito. Somos filhos do mesmo Pai, que para ser bom e justo, cria todos os filhos igualmente destinados ao mesmo fim. O trajeto está por nossa conta, nas escolhas que fazemos. Pensemos nisso. Fica a obrigação, a responsabilidade. Jesus vai dizer para nós, está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 11. A candeia do teu corpo são os teus olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Palavras de Jesus. Se o teu olho for mau, todo o teu corpo será tenebroso. Jesus está dizendo que não é o olho físico, mas é a forma como a gente enxerga o mundo, as provas e as expiações, as pessoas, as circunstâncias, tudo. O jeito que observamos aquilo que nos envolve, o mundo em que estamos, é que vai dar maior ou menor claridade para o nosso corpo físico. Se enxergarmos com olhos de amor, claridade a partir do Espírito. Se enxergarmos o mundo com pessimismo, com negativismo, com raiva, com descrença, com desânimo, o nosso corpo será tenebroso. Vê então, disse Jesus em seguida, que a luz que há em ti não sejam trevas. Responsabilidade é nossa, pessoal. Eu não sou apagado por conta dos meus pais, eu não sou apagado por conta dos meus irmãos, da minha mulher, dos meus cunhados e cunhadas, dos meus vizinhos, do meu patrão, do meu time de futebol, do governo, do mundo. Não, eu sou apagado por conta do meu próprio Espírito. E isso precisa ficar muito bem claro. Está em Jesus e explicado fartamente na doutrina espírita. Façamos então a opção, sempre com Jesus, mas nunca sem Kardec. Muito obrigado a todos e muita paz.